Palavra do Senhor nessa manhã. Eu peço a todos que abram comigo o livro de Provérbios, capítulo 8, versículos 22 a 36. Provérbios, capítulo 8, versículos 22 a 36. Temos estudado nos cultos matutinos o livro de Provérbios. Tem sido uma aventura, certamente para todos nós, para mim, um momento de grande crescimento. E estamos num capítulo especial do livro de Provérbios, não que os outros não sejam, mas a maneira como Deus sabiamente decidiu nos revelar a verdade por meio desse capítulo 8 é quase incomparável em toda a revelação que temos. E vamos estudar esses versículos 22 a 36. Vejo que temos uma casa cheia, alguns ainda estão chegando. Caso precise, temos cadeiras aqui na frente, bem pertinho do pastor, bem confortáveis também. Provérbios 8, 22, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Vamos orar, irmãos? Tua palavra, Senhor, é o bem mais precioso que nós temos. Ela é profunda, Senhor, ela é ampla. Ela é capaz de penetrar em áreas da nossa alma e do nosso coração que os nossos dedos não podem tocar, que sequer o nosso pensamento pode ir às vezes. Ela é capaz de mudar a realidade interior do homem. E nós rogamos que nessa manhã o Senhor faça isso por nós. Que o Senhor nos mude, nos transforme, nos encoraje e nos torne mais semelhantes ao Filho de Deus, em nome de quem nós oramos. Amém. Meus irmãos, há um tipo de bem, existe um tipo de recurso que é extremamente valioso entre os artistas, entre os escritores, entre os poetas, algo que é essencial e básico para qualquer processo criativo. É o que nós chamamos de inspiração. Você é uma pessoa inspirada? Você geralmente é uma pessoa inspirada ou é uma pessoa que caça muita inspiração por aí? Inspiração, meus irmãos, é aquela semente básica, é aquela chama que faz com que as nossas ideias brotem de maneira espontânea, de forma natural. É o que faz, por exemplo, no caso do escritor, e eu sei que tem muita gente aqui na nossa igreja que gosta de escrever. É o que faz com que as palavras comecem a tomar a vida, não é verdade? Que os dedos comecem a funcionar na frente do computador. É o que permite ao artista, aquele que pinta ou que esculpe, que os primeiros traços de uma imagem comecem a se formar na mente e aos poucos vão sendo transmitidas para o pincel e de repente o canvas, o quadro, começa a ganhar cor. Meus irmãos, sem inspiração, as páginas do livro, a tela continuam em branco. Hoje tem muita gente no nosso mundo buscando inspiração para a vida. Quando um escritor quer ter ideias, ele se inspira no cotidiano, ele observa as situações do dia a dia. Eu particularmente adoro ler crônicas da vida real e crônicas engraçadas também. Nós assistimos filmes, nós lemos livros, mesmo uma conversa entre amigos pode ser fonte de inspiração. Interessante, eu estava lendo um artigo que mesmo até hoje, no meio profissional,
Os grandes recrutadores, os entrevistadores e os CEOs das empresas entendem que para que as pessoas enriqueçam suas habilidades criativas, para que elas aperfeiçoem o seu trabalho, elas precisam estar inspiradas. Elas precisam ter experiências que fogem o ambiente de trabalho. E aí não é à toa que você vê algumas coisas interessantes, quando o chefe decide botar todo mundo dentro do ônibus e fazer uma trilha no Indaiá, ou colocar o pessoal para viajar junto para a praia, ou buscar alguma coisa que possa trazer um elemento adicional, algo que transforme o produto deles e a própria atuação. Meus irmãos, nós podemos dizer que na raiz de tudo, a inspiração é aquilo que está ligado ao significado mais básico da vida. É aquela chama que nos confere propósito e dá significado a tudo o que nós fazemos. E o coração do homem, como a Bíblia diz, está desesperadamente afoito para encontrar esse significado. O homem hoje, ele vive procurando, tateando, se porventura possa achar aquilo que verdadeiramente vai lhe completar. Mas a verdade, meus irmãos, é que muitos que acham que encontram algum tipo de inspiração, que aquilo realmente vai lhe completar, quando ele encosta naquilo, ainda que tenha alguma concretude, no fundo acaba sendo miragem, porque as coisas desse mundo por si só não são capazes de fornecer aquilo que esse texto diz que somente Deus pode fornecer. O texto hoje chama inspiração não de inspiração, ele chama de sabedoria. Sabedoria é algo muito único que pertence ao próprio Deus, mas que passa agora a ser fornecido a nós como fundamento da nossa vida, como habilidade criativa e como alegria, como prazer, aquilo que realmente nos dá felicidade plena. Meus irmãos, cada um de nós, e eu sei muito bem, eu sei que você é tão ser humano quanto eu, e nós mesmo que pertençamos ao Senhor, muitas vezes não temos vivido uma vida assim, uma vida completa. Vivemos em crise, temos crise de ansiedade, tem gente deprimida, tem gente se arrastando pelos cantos, e o texto de hoje quer dar esperança para mim e para você, meus irmãos. Há uma sabedoria, há algo da parte do Senhor que pode verdadeiramente levantar o trôpego, firmar o joelho daquele que está tropeçando, e nos dá uma esperança que vai além das coisas desse mundo. O meu texto de hoje, minha explanação de hoje para vocês, tem 4 pontos. 4 pontos. O fundamento da sabedoria, o planejamento da sabedoria, o deleite da sabedoria e o apelo da sabedoria. Eu quero entender com os irmãos as etapas que acontecem aqui. Primeiro, esse fundamento de uma sabedoria que existe antes da criação. Veja os versículos 22 a 26. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci, ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Meus irmãos, desde o início do capítulo 8, nós vemos a sabedoria fazendo uma coisa diferente do que ela faz nos outros capítulos. Ela ganha vida própria. O autor, o sábio que escreveu esse texto, ele se utiliza de um recurso literário aqui, na qual agora ele personifica a sabedoria, como se ela falasse por conta própria. E esse recurso, que como nós vimos há 2 semanas atrás, que nós sabemos que vários escritores hoje fazem com que personagens inanimados venham à vida, é uma forma de nos chamar a atenção de uma virtude do próprio Deus, que é necessária para fundamentar todas as coisas do mundo. Pensa só, tudo que você conhece hoje, todas as coisas que existem, foram antecipadas por algo da parte do próprio Deus, que fundamentou tudo. O texto deixa bem claro que essa sabedoria, e aqui aparece a palavra antes de tudo, 5 vezes nesses versículos. Essa sabedoria de antes da criação do mundo estava presente como um atributo de Deus para criar o universo. Ele instalou a sabedoria, ele possuiu a sabedoria e designou ela para que todas as coisas que ele está fazendo alusão aqui, é basicamente uma recontagem de Gênesis capítulo 1. Eu acho que você percebeu isso. Desde Gênesis capítulo 1, nós temos a narrativa de como todas as coisas vieram à existência. E veja, ele deixa claro, antes que as águas fossem separadas, antes que as nuvens fossem criadas, antes que os oceanos que surgiram ali no 2º dia da criação, Gênesis
1, versículo 6 a 8, antes que a terra seca aparecesse, ali no terceiro dia da criação, Gênesis 1, 9 a 10, a sabedoria é retratada como pré-existente. Meus irmãos, quando a gente estuda teologia, e eu lembro quando eu comecei a estudar essas coisas no seminário, professor dando nó na cabeça de aluno para falar sobre a eternidade de Deus. E era nó, meus irmãos, era todo dia. Eu entrava na sala, saía assim, nossa, eu estou tonto. Como pensar na eternidade de Deus? Como pensar naquele que não tem início de dias, como Moisés diz no Salmo 90? Aquele cuja vida não pode ser mensurada pela temporalidade, pela linearidade do Cronos. Como é possível, meus irmãos? Não é à toa que Paulo chama essas coisas de mistérios. E os irmãos sabem que eu gosto de fazer piada com mistério. Não porque mistérios na Bíblia, meus irmãos, sejam mitos, fatos produzidos e fabricados para enganar as pessoas. Não, mistérios são fatos que não se entendem de formas convencionais. Sabe, meus irmãos, infelizmente, Gênesis 1 conta da criação das coisas e do homem, mas Gênesis 3 fala da queda do homem, no pecado. E a queda obscureceu o nosso entendimento, de tal forma que essas coisas maravilhosas são ainda mais difíceis para nós hoje de entendermos. Um autor que eu gosto muito, Joseph Parker, ele salienta o seguinte: sabemos como é fácil reduzir tudo a mistério, como se pelo fato de não podermos ver as coisas, todas as coisas que na verdade são declaradas como existente, na verdade não poderiam ser assim tão facilmente apreendidas. O que ele quer dizer com isso? Aí ele dá um exemplo. Quando a noite recai sobre nós e o mar está coberto e as grandes rochas ao redor da encosta estão ocultas, o que você pensaria de um homem que dissesse: não existe mar, não existem rochas, não há nada, eu juro para você que não tem nada. Por quê? Porque eu não consigo vê-las. Meus irmãos, isso explica o fato de não existir oceano, de não existir rochas, de não podermos admirar a criação simplesmente porque não podemos vê-la. Esse é o problema do homem, é isso que o Joseph Parker diz. Ele se esquece que ele está cercado por condições maravilhosas, mas está obscurecida pelas trevas do seu próprio olho. Meus irmãos, esse é o argumento de muita gente que diz que Deus não existe. Como é que eu posso dizer que Deus existe se eu não posso ver a Deus? Como é que eu posso dizer que essas coisas foram criadas por Deus, se os meus sentidos não apreendem a grandeza dessas coisas? Eu preciso de alguma explicação mais concreta, eu preciso de algo, de uma ciência, de uma habilidade humana, que me explique que essas coisas são puramente materiais. Isso me faz lembrar, meus irmãos, um divertido comediante de rádio, que existia, chamado Barão Munchausen. Talvez os mais velhos aqui se lembrem dele. E era um que costumava contar umas histórias de pescador bem loucas, bem fictícias, no rádio. E quando alguém desafiava ele, ele perguntava: e você estava lá, querido? Meus irmãos, parece que a Bíblia faz essa pergunta para a gente o tempo inteiro. Quando o homem se levanta para questionar a eternidade, a existência de todas as coisas, Deus vira, por exemplo, para Jó e fala assim: você estava lá, Jó? Onde é que você estava, hein, Jó? Quando eu lancei os fundamentos das estrelas, quando eu estabeleci os sistemas e as constelações. Meus irmãos, nós precisamos mudar a nossa epistemologia, a nossa forma de entender as coisas. As coisas não são explicadas porque eu e você temos uma explicação plausível para tudo, mas porque Deus nos revela todas as coisas, mesmo quando nós não havíamos nascido. Não é assim que os pais fazem com os filhos? Não é assim que o papai Mateus tem feito esses dias com a Melissa, quando ela, com seus 2 anos e 6 meses, começa a fazer aquelas perguntas. Aquelas perguntas. Hoje pela manhã, um pouquinho antes de sair de casa, ela virou e falou assim: papai, você é o rei e eu sou a princesa. Falei: que lindo, que declaração de amor maravilhosa. Aí ela fez a pergunta mais esdrúxula: papai, por que eu sou a princesa? Falei: ok, vou começar a explicar. Aí ela faz a segunda pergunta: e por que você é o rei? Gente, a Melissa entrou nas fases dos porquês. E como é que você começa a explicar isso? E eu preciso me lembrar que para poder dar as explicações mais óbvias e mais básicas do porquê o papai de fato é um rei na vida dessa princesa e porquê que ela é a minha princesa, eu preciso lembrar que o rei do universo estabeleceu reis e autoridades sobre príncipes e princesas,
E o mundo é organizado assim. Deus fez essas coisas. Meus irmãos, o papai Mateus não tem condições de explicar tudo, mas Deus tem condições de explicar absolutamente tudo. E é assim que nós confiamos num Deus eterno e invisível aos nossos olhos, porque esse Deus eterno e invisível se revela a nós. Eu e você nessa manhã temos um privilégio. Nós somos um grupo de escolhidos sentados nessa igreja hoje de manhã para saber que Deus se revela a nós por meio da palavra. O invisível se torna visível. E assim nós podemos ter fé verdadeira. Meus irmãos, sabedoria começa nesse fundamento. Você quer ser sábio, eu imagino que você queira ser sábio. Você precisa de fundamento. Você precisa do verdadeiro fundamento. Aquele que é tão eterno quanto o próprio Deus, tão imutável, tão autoexistente, tão independente de todas as coisas, que nos dá a certeza de que tudo o que acontece nesse mundo tem uma explicação. E ela reside em Deus. Ele é o fundamento pelo qual toda a vida é construída. E nós precisamos confiar nisso, meus irmãos. Mas veja que essa sabedoria pré-existente não é somente agora o fundamento, mas é também o sistema de planejamento. Esse é o nosso segundo ponto, o planejamento da sabedoria nas obras da criação. Veja os versículos 27 a 30. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Veja, meus irmãos, que não é uma virtude somente para começar o projeto, mas é uma virtude para fazer o projeto. Eu acho tão interessante essa descrição. É como, me permita a licença literária, é como se Deus estivesse ali criando o mundo e ele tem um consultor, um arquiteto que ele contratou, e o nome dele é Sabedoria. Ele fala: sabedoria, nós temos aqui uma grande obra para fazer. Não é uma obra pequena, afinal de contas nós estamos falando de todo o universo. Me dá uma força. E esse consultor, essa sabedoria, que não é nada distante do próprio Deus, senão o atributo dele mesmo, é aquilo que vai sendo ativamente implementado para conceber todos os detalhes da criação. Meus irmãos, eu amo os textos da palavra de Deus que nos detalham o planejamento da criação. Eu fico impressionado como um homem como Davi, por exemplo, nos seus salmos, consegue olhar para esses detalhes e especular, imaginar Deus concebendo, por exemplo, as formas das nuvens, concebendo os limites do mar. Por que esse lago é maior do que aquela porção de água? E por que esse mar, esse oceano é limitado dessa forma? Meus irmãos, em toda a criação e no início das coisas, nós vemos Deus sistematizando o mundo assim, fazendo o mundo funcionar. Eu lembro uma vez vendo um debate de um apologeta que eu gosto muito, chamado William Craig Lane. Ele estava debatendo com um desses grandes ateus. E esse ateu, com a boca cheia do auge da sua arrogância, vinha falando sobre como o mundo se explicava pela sua própria ciência. E ele vinha falando sobre todas as características do mundo, que o mundo funciona de forma perfeita, porque o sistema de evolução, em todo o seu desenhar, em todo o seu processo, leva naturalmente a essas coisas. E o William Lane Craig, você via, eu conseguia ver no debate, ele estava segurando o riso. E ele basicamente, quando o ateu encerra o argumento, ele vira para o ateu e diz: você está me dizendo que é possível existir vida organizada, sistematizada, perfeita, completamente harmônica, a partir da aleatoriedade? E aí basicamente o William Lane Craig dá um daqueles exemplos mais famosos, quem conhece ele sabe, que é o exemplo do quadro, quando ele fala, ele tem lá naquele salão um quadro, ele fala: olha esse quadro aqui. Quadro bonito, bem feito. E aí ele aponta: veja as características desse quadro, a simetria de todas as coisas. Veja a harmonia das cores, a paleta que foi utilizada, a técnica que foi utilizada. Mas aí ele vira para a plateia e fala assim: mas eu gostaria de dizer para vocês, todos que estão aqui hoje, que esse quadro simplesmente surgiu aqui, sozinho. Ninguém fez esse quadro. Na verdade, essa assinatura que tem aqui no canto do quadro também é aleatória. Ele simplesmente surgiu.
E aí ele vira para a plateia e fala: algum de vocês acreditaria isso, que esse quadro simplesmente surgiu daqui? E aí as pessoas começam a rir e ficam um pouco constrangidas. Você fala: claro que não. E ele diz: mas esse homem está tentando me dizer que esse quadro desse mundo infinitamente mais complexo do que esse quadro surgiu aleatoriamente. Que os filamentos de DNA, que a complexidade das moléculas, que o universo dos átomos. Meus irmãos, outro dia eu estava lendo Demócrito. Demócrito é um filósofo e fisicista grego. E a ele foi alcunhada a ideia de ter descobrido a ideia do átomo. E meus irmãos, Demócrito, ainda que tenha descoberto o conceito do átomo, se os olhos dele tivessem vividos para ver o que nós sabemos sobre o átomo hoje, ele não acreditaria. Que basicamente o átomo é um mundo dentro de um mundo. É engraçado, com os nossos telescópios nós olhamos para a grandeza desse mundo aí fora, mas quando nós olhamos com um microscópio para o átomo, vemos a grandeza de Deus contida em algo invisível aos nossos olhos, porque, meus irmãos, a criatividade de Deus, em toda a sua sabedoria, concebeu todas as coisas. Deus é o artesão, e quando Ele cria o homem, Ele cria um homem que agora caminha paralelamente com Ele nessa criação. Ele cria homem e mulher. Ao sexto dia, Gênesis 1, 26 a 28. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou. E esse homem agora é criado de maneira semelhante como um colaborador de Deus nesse processo criativo. Porque afinal de contas, ele vira para Adão e fala: os nomes dos animais é contigo, se vira. Vai lá. Você já imaginou? Você já imaginou se você tivesse o livre-arbítrio para dar nome aos animais? Pensa por um segundo na grandeza disso. Tem cara de girafa, mas vai ser orangotango. Meus irmãos, a criatividade do homem vem do Criador. E nós só podemos ser verdadeiramente criativos nesse mundo quando estamos alinhados com o Criador. Deus nos concebeu dessa forma, era para ser assim desde o princípio. Com cada um de nós. Infelizmente, novamente, o pecado veio para estragar a festa. Mas o homem que carrega a imagem de Deus por esse mundo ainda tem a habilidade criativa de Deus. É por isso que mesmo ímpios, homens que não reconhecem o senhorio de Deus, são capazes de fazer obras magnânimas. E você se pergunta: nossa, como é que alguém que não conhece a Deus fez isso? Porque lá no DNA criacional dele, Deus embutiu essa habilidade. Meus irmãos, a nós que conhecemos o Senhor, essa habilidade deveria ser potencializada. Meu pai e eu temos algumas conversas muito interessantes sobre a relação entre evangelho e arte. Meu pai tem as críticas dele, que eu como pastor eu vou lá, vou ouvindo. E ele sempre fala para mim de alguma forma ou de outra: filho, se nós somos o povo de Deus, que conhece a palavra de Deus e o Deus da palavra, nós deveríamos ser por natureza o povo mais criativo de todos. Eu falo: pai, eu sei. A gente não está fazendo bom uso dessa ferramenta. Nós somos como aquele arquiteto que é contratado, aquele empreiteiro que é contratado pelo engenheiro, mas a gente está desalinhado com o projeto. O projeto está diante de nós. Todo desenho é para fazer desse jeito, e você pode criar em cima disso, e a gente fala: não quero não. Esse projeto é meio ultrapassado. Vamos fazer o meu projeto. Esse é o coração do homem. Façamos o meu projeto à minha imagem e semelhança. E assim nós acabamos, em vez de sermos criativos na criação, criamos para nós ídolos. Coisas que nós adoramos como se fôssemos Deus. Projetos das nossas mãos, e a gente fala: como nós somos grandes. Olha essa torre que eu construí para chegar até o alto dos céus. Como eu sou bom. E Deus do alto do céu olha a nossa arrogância e fala: em vez de usar os meus recursos para minha glória, você está se exaltando como se você fosse digno de glória. E aí ele vem, confunde as línguas das pessoas e por aí vai. Você conhece a história. Meus irmãos, nós precisamos ser criativos de acordo com a criatividade de Deus. Veja, isso não é somente uma habilidade, mas em terceiro lugar, Deus quer que nós tenhamos prazer nessa forma de pensar. Existe um prazer da sabedoria. Veja agora, esse é o nosso terceiro ponto, versículo 30, segunda parte. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Meus irmãos,
a virtude da sabedoria divina agora é descrita como prazer, como alegria. Eu fazendo esse sermão essa semana e dizendo para minha esposa como estava difícil esse sermão, porque eu estava tentando pensar em ilustrações e tentar materializar as coisas que a gente vai lendo aqui, mas sem querer ferir o segundo mandamento, sem pensar nada além de Deus do que devo. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que Deus estava produzindo tudo e curtindo cada momento. É exatamente isso que Deus estava fazendo, essa é a palavra, curtindo. Deus estava deliciando-se em cada momento da criação. Quando eu leio Gênesis capítulo 1, versículo 30, e o início do capítulo 2, nós vemos ali um padrão que vai repetindo em todo o capítulo 1. Deus cria alguma coisa e ele fala, viu Deus que era bom. Você imagina isso? Ficou bom esse negócio, que legal. E você se empolga e vai para o próximo. Vamos fazer agora a lua. Vamos caprichar na lua, porque aqueles seres humanos vão ficar doidos com a lua. Deixa eu fazer a lua. E pá, tá. Craterinha aqui, craterinha ali. E viu Deus que era bom. Tá ficando bom esse negócio. Vamos para a obra-prima. Vamos fazer os seres humanos. Meus irmãos, havia uma delícia, um prazer. Deus não via aquilo como algo técnico, frio, distante, mas Deus se alegrava no seu prazer criativo, porque tudo que ele fazia era bom, não somente no sentido de que era belo, mas de que era perfeito aos olhos de Deus. Tudo que Deus faz é bom, meus irmãos, e nisso reside a alegria. Meus irmãos, quando os seres humanos começam a descobrir a vontade de Deus, como Paulo, que verdadeiramente descobriu a vontade de Deus em Cristo Jesus, quando foi alcançado no caminho para Damasco, quando ele conta a narrativa da sua vida no formato do livro de Romanos, a transformação daquele que estava cego e agora passou a ver, quando ele conclui que a grandeza de Deus é boa para o homem, ele vira e fala, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus para Paulo era a coisa mais boa, mais agradável e mais perfeita, e por isso que a vida dele era um culto a Deus. Era um culto, meus irmãos. Imagina que tudo isso que nós estamos fazendo aqui, Paulo entendia que a vida inteira é assim. A vida inteira é louvor, a vida inteira é oração, a vida inteira é palavra, a vida inteira é vida. Meus irmãos, aqueles que vão conhecendo a Deus, vão experimentando a alegria de Deus. Talvez, pensando sobre o aconselhamento bíblico, tantas pessoas que não têm mais experimentado alegria e prazer nas coisas de Deus. Conversando com um crente antigo, recentemente, foi recente a conversa, mas ele é antigo. Ele falando assim, pastor, eu perdi. Eu falei, perdeu o quê, meu irmão? Não me alegra mais estar na presença do Senhor, não me alegra mais cantar, louvar, não tenho vontade de ir para a igreja, não faço questão que os meus filhos vão. Meus irmãos, eu percebi ali que naquele momento não era uma questão somente de convencê-lo dos argumentos certos. Botei minhas mãos sobre o ombro dele e choramos juntos e falamos, vamos orar aqui, meu irmão, porque Deus pode ressuscitar o seu prazer no Senhor. Deus pode fazer isso, e Ele quer te dar a conhecer das delícias de vida, e para fazer isso Ele vai usar a própria palavra de Deus para ressuscitar esse seu coração morto. Ele vai te lembrar que na sabedoria e na presença de Deus, as delícias são indizíveis e incomparáveis nesse mundo, que as coisas desse mundo não têm comparação com as coisas de Deus. E assim você vai ser atraído para Ele de novo. Meus irmãos, há um apelo nesse texto para mim e para você. E esse é meu quarto e último ponto. Existe um apelo. Eu quero ler com os irmãos o apelo da sabedoria. Esse é o nosso último ponto, versículo 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor.
Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Percebeu o apelo? O imperativo, filhos. Ouvi-me é a linguagem do livro de Provérbios. É o pai conversando com seus filhos. É o sábio conversando com seus aprendizes. Filho, ouvi-me. Ouçam a minha voz. Porque felizes serão os que guardarem os meus mandamentos. Meus irmãos, é o que a gente chama na Bíblia de promessa. A esperança para nós é porque a Bíblia nos dá sólidas promessas, concretas. Quem falou foi Deus, não foi homem. Os homens mentem, Deus não mente. Ele diz que nós seremos felizes se nós dermos ouvidos à voz da sabedoria. E aqui é interessante um detalhe literário. Ele fala, feliz é o homem que está às portas, que está às ombreiras da sabedoria. Ele está contrastando aqui com aquela mulher adúltera do capítulo 7, você lembra? Aquela que estava na casa dela, e o homem bobo ficava na rua meio que flertando com a possibilidade de entrar na casa da mulher adúltera, ali meio que por perto, e essa mulher vê o homem pela janela e sai para seduzi-lo de uma maneira letal. Essa é a mulher adúltera, é a loucura. Agora ele inverte. Você não tem que ficar na casa da adúltera, você tem que ficar na casa da sabedoria. Você tem que chegar pertinho da porta dela, ficar ali colado, porque ali você vai encontrar felicidade e não morte. Meus irmãos, e aí aqui, meus irmãos, eu tenho que ficar de olho no horário do sermão, porque tem que batizar filho de presbítero nessa manhã. Mas meus irmãos, é aqui. Está um dos mais belos elementos da vida cristã. Porque nós não estamos sendo convidados, meus irmãos, apenas para dar ouvidos a uma virtude. Mas se você não percebeu até esse momento, nós estamos sendo convidados para um relacionamento com uma pessoa. Provérbios capítulo 8 é o grande capítulo da Bíblia sobre a sabedoria encarnada de Deus. Você percebeu até agora na leitura? De quem que o sábio está falando? Ele não está chamando apenas para uma virtude, ele está chamando para um relacionamento com alguém que era pré-existente. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, ao longo da história os estudiosos, os reformadores, os escolásticos ficam sem ar no pulmão quando concluem exatamente de quem esse texto está falando, senão do Senhor Jesus Cristo. Uma profecia feita com detalhes a respeito da vinda do Messias, não somente da vinda, mas daquele que era pré-existente. Meus irmãos, a teologia, e eu vou plagiar um professor meu quando ele disse a teologia do antes de todas as coisas, é o que ele chamava, a teologia do antes de todas as coisas, é a teologia do apóstolo Paulo, aquele que em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17 disse, este, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas. Glória a Deus, meus irmãos, por isso. Porque nós não estamos falando de uma virtude inacessível, de algo que pertence só ao próprio Deus e compete a nós só ficar admirando. Ah, que legal que Deus é assim. Não. Aquele que era antes de todas as coisas veio a nós para trazer sabedoria para dentro das nossas vidas e para revelar a invisibilidade de todos os mistérios de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 10, citando o Antigo Testamento, ele diz, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Ele está falando de Jesus. E os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, tu, porém, permaneces, sim. Todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você percebe? Eu podia continuar aqui, eu tenho aqui uns 30 versículos aqui. O Novo Testamento se apoia na ideia de que Cristo é a sabedoria de Deus para os homens. E cada um de nós, nesse mundo que deseja ser sábio, temos aqui o caminho para a sabedoria, um relacionamento com Jesus. Porque Jesus, meus irmãos, é capaz de nos tornar sábios como nenhum homem nesse mundo. Eu fico olhando a sabedoria, por exemplo, de Salomão, a respeito de quem o Antigo Testamento disse: nunca houve nem haverá um homem tão sábio como aquele homem. Tem sim. Ainda que seja uma verdade dos homens no Antigo Testamento, mas existem pessoas que são mais sábias do que Salomão. Qualquer pequenino que tenha Jesus é o mais sábio desse mundo. Meus irmãos, nós, cada um de nós, independente da nossa história pregressa, nesse momento, se estamos adorando o Filho de Deus, temos escancarado diante de nós as portas do baú da felicidade. O tesouro insondável de Deus que está depositado na pessoa de Cristo. E quem conhece essa pessoa é abençoado. Você já conheceu na sua vida alguma pessoa que transformou totalmente a sua vida? Não estou falando de Jesus aqui agora. Mas uma pessoa que a partir daquele momento que você entrou em contato com ele, seja através da literatura, de uma conversa, de um filme que você assistiu a respeito daquela pessoa, a sua vida foi transformada? Algum diretor de cinema, algum roteirista, alguma celebridade, algum homem ou figura histórica que você julga, a história do mundo foi transformada por causa daquela pessoa. Não precisa ser alguém assim, pode ser o Neymar, por exemplo. Todos esses reis da terra colocarão as suas coroas aos pés de Jesus um dia. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, só tem Ele, não tem mais ninguém. Meus irmãos, é por isso que a Bíblia, hoje eu encerro com essas palavras, ela visa nos inspirar na pessoa de Jesus, porque a sabedoria de Deus julgou que era necessário, para que a glória de Deus ficasse em evidência, que este que era antes de todas as coisas, entregasse a vida por você e por mim, que Ele morresse em nosso lugar. Essa é a sabedoria de Deus. Na cabeça dos homens é loucura, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 14 a 18. É loucura. Os judeus ficam escandalizados com esse tipo de coisa, os gregos ficam sem ar. Mas nós, os que somos salvos, sabemos que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque para que nós conheçamos a verdadeira sabedoria, morte precisa acontecer para que os nossos pecados sejam perdoados. A sabedoria de Deus era justamente enviar o próprio Deus, como Deus e como homem, como representante dos homens e como representante de Deus, para fazer reconciliação de todas as coisas. Nele, como Paulo fala em Colossenses, nele reside a plenitude de todas as coisas convergem para Ele. Aquilo que era antes e aquilo que vem depois. Na cruz de Cristo, a sabedoria de Deus foi demonstrada por nós. E nós hoje, meus irmãos, aqui no Brasil, 2000 anos depois do evento da cruz, podemos ser chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus. Essa é a nossa esperança. Meus irmãos, eu me empolgo quando eu vejo o Evangelho no Antigo Testamento e quando eu vejo no Novo Testamento. E quando eu vejo que eu e você nessa manhã podemos ser inspirados por Deus. A Bíblia fala muito de inspiração. Inspiração. Um pouquinho diferente da inspiração que a gente conhece. Não é só inspiração para escrever poesia, não. A doutrina da inspiração de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Quando Paulo disse, toda a Escritura é inspirada por Deus. Soprada por Deus. Literalmente o grego, soprada por Deus. A Escritura hoje, a Escritura, meus irmãos, é aquela que possui as palavras de Jesus para nós.
E Ele soprou essas palavras com uma utilidade tão grande nas nossas vidas. Paulo diz, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para o treinamento na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus é o mais inspirado de todos, meus irmãos. O mais inspirado de todos. Tu quer poesia na tua vida? Está aqui a poesia. Você quer arte na sua vida? Está aqui a arte. Você quer alegria e prazeres incontidos na sua vida? Meus irmãos, está aqui na palavra de Deus. É a palavra que ressuscita qualquer morto desanimado no dia a dia e torna ele inspirado para escrever, para pular, para cantar, para ver o mundo mais colorido e para ver esperança depois de todas as coisas. Meus irmãos, nessa manhã, Deus quer fazer isso conosco. Ele quer nos tornar coartistas com Ele. Talvez você fale, pastor, se você visse os meus desenhos, você ia ficar escandalizado. Eu sei, meus irmãos, por natureza, os desenhos que a gente faz na vida são horrendos, as nossas obras são terríveis. Mas Jesus é o rei que ensina a princesa a fazer círculos. Foi a experiência que eu tive essa semana com a minha filha. Olhei para ela e ela já estava fazendo círculos bonitinhos. Eu só consertei um pouquinho aqui e ali. O rei Jesus nos ensina a fazer muito mais do que círculos. Quão insondáveis são os tesouros da revelação de Deus. Que Ele nos ajude, meus irmãos, a gostarmos de sabedoria e a colarmos na sabedoria para sermos mais felizes nesse mundo. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra não falha. Teus propósitos são inspiradores e motivadores para nós nessa manhã. Tu nos convoca a uma vida de santidade em Cristo, Senhor, porque Cristo é o fundamento da sabedoria, o planejador da sabedoria e o alvo da sabedoria. Aqueles que estão em Cristo podem experimentar automaticamente e imediatamente nesse momento prazeres incomparáveis. Senhor, nem sempre isso corresponde à nossa experiência prática. No mundo nós temos aflições, Senhor. Mas, Senhor, nós rogamos que pelo Espírito de Deus nós tenhamos bom ânimo nessa manhã. Lembrando que as maiores de todas as adversidades já foram adequadamente lidadas na cruz do Calvário. Ninguém poderia vencer a morte, só o dono da vida poderia fazer isso. E nele residem todas as bênçãos nas regiões celestiais, para que nós, o povo de Deus, vivamos inspirados, Senhor. Senhor, faz de nós, faz de mim, Senhor, faz da minha família, da nossa igreja, dos irmãos que aqui nos visitam nessa manhã, faz de nós um povo sábio, Senhor. Não queremos ser um povo tolo, que segue o caminho do próprio coração, rumo às trevas, mas um povo, Senhor, que conhece a fonte de vida e de verdade. Faz isso por nós, Senhor. E nós nos apoiamos nas Tuas promessas. Sabemos que mesmo quando nos falhar as forças, as Tuas promessas são mais fortes do que as nossas forças. E nós seremos conduzidos à eternidade. E chegaremos lá. Porque quem corre conosco é maior. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor.